Olá, família Kev. Você que está chegando agora, a Kev significa até que ele venha. Este é o canal de todos os filhos, de todas as filhas, de todos os homens, mulheres, crianças que aguardam o noivo Jesus. E até que ele venha, nós vamos estar proclamando, nós vamos estar anunciando, vamos estar fortalecendo um ao outro, vamos estar meditando para que tenhamos uma vida cristã, de noiva segundo o coração de Deus, uma vida cristã que guarda os mandamentos, que espera o noivo com as vestes de justiça, trajados de linho fino, que são as vestes de justiça. E todos os dias nós precisamos estar com a vida em dia. Todos os dias precisamos estar pensando, refletindo e tirando o que não é agradável ao nosso noivo, porque se ele chegar agora, se ele chegar neste momento, ou se partirmos para a glória de repente, nós não sabemos o que pode acontecer com a gente. De repente a gente pode partir para a glória antes de Jesus voltar. Então é por isso que nós estamos aqui, para estar animado, para estar fortalecendo, para a gente estar pensando em nossa vida cristã. Temos que ter uma vida cristã que agrada o coração do noivo. Precisamos ser uma noiva que ama o noivo, que demonstra esse amor todos os dias, o dia todo. Que ele olhe pra gente e tenha prazer em nós, que o Pai olhe pra gente e tenha prazer em nós, que o Espírito Santo que está em nós, ele tenha prazer em nós. O Pai, o Filho e o Espírito, precisamos ser essas pessoas, esse noivo, essa noiva de Jesus. É a noiva, não é o noivo e a noiva, o noivo é Jesus. Nós somos a noiva, criança, homem, mulher, todo ser humano é a noiva de Jesus. Quem é a noiva de Jesus? Todos que se aliançam com ele. Estamos falando sobre o princípio da aliança. Todos que o recebeu como o único e suficiente Salvador da sua vida. Todo aquele que aceitou o seu sacrifício na cruz e decidiu ser o seu seguidor. Eu vou seguir Jesus. Eu vou ser o seu discípulo. Eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu quero agradar o seu coração. Eu quero fazer o que dá prazer a Ele. Eu vou seguir Jesus. Jesus é o meu modelo. Então, faz uma aliança com Jesus. Confessa Jesus diante de todas as pessoas e recebe o seu senhorio. Então, você passa a ser noiva de Jesus. Você passa a ser filho e filha de Deus. Você passa a ser essa grande família que aguarda o noivo Jesus, prontos e prontas a cada dia, prontos e prontas. Eu tenho que estar pronta hoje, próximas 24 horas eu oro, Senhor, eu consagro a Ti as próximas 24 horas, me ajuda a estar de acordo com o que o Senhor espera, me ajuda a estar pronta, me ajuda a não pecar. Me ajuda a viver na dimensão que o Senhor quer que eu viva, que eu testemunhe, que eu guarde os Teus mandamentos, que eu desenvolva, que eu exerça o que eu tenho falado, o que o Senhor quer que eu pratique, cada dia, o dia todo. Então, nesse princípio da aliança que nós estamos falando nesse vídeo, precisamos pensar no nosso Deus e viver o nosso Deus, viver a vida dele todos os dias. Esse Deus da aliança que nós temos, o Deus Yahvé, o Deus Eu Sou, o Deus Senhor, o Deus Jeová. Ele tem vários nomes, o nosso Deus. E em Gênesis 6, fala bem claramente sobre essa aliança, porque quando Adão e Eva quebraram o princípio da aliança, eles quebraram o princípio da aliança no Éden, eles eram aliançados com Deus, mas ao desobedecer, assim como eu, como você, quebrou a aliança ao desobedecer, ao estar afastado do princípio, ao estar afastado de Deus, não ter feito aliança com Jesus, Adão e Eva e todos que vieram a partir dele quebraram a aliança. Mas aí Deus providenciou o plano da salvação. Jesus é o plano da salvação de Deus. Então, nós temos uma primeira geração adâmica que quebrou a aliança e que nos separou de Deus, separou Adão e Eva, separou todos que vieram a partir dele de Deus. Está escrito em Isaías 59, está escrito sobre como o pecado faz separação. Então, como nós estávamos falando, o nosso Deus é um Deus de aliança. E quando Adão e Eva pecaram e quebraram a aliança no Éden, Deus providenciou Jesus, porque Deus não queria que os seus filhos ficassem desaliançados. Deus quer relacionamento com seus filhos.
Imagina um pai que teve filhos, criou filhos, né? Ele gerou os filhos e agora por causa de uma rebelião, por causa de um pecado, Adão e Eva foram rebeldes, eles pecaram, quebraram a aliança, o pai vai perder os filhos. Claro que o pai não vai perder os filhos. O pai proveu o recurso, o pai proveu o plano para resgatar os filhos. E o plano é Jesus. Em Jesus nós somos resgatados, somos realiançados. E agora novamente nós podemos ter aliança com Deus. Nós podemos ter aliança com Deus. E foi o que aconteceu quando Adão e Eva pecaram. Nós vemos aqui em Gênesis 6 como toda a geração a partir dele se corrompeu. Como isso feriu o coração de Deus, como isso machucou o coração de Deus. Tanto pecado, Satanás, a semente de Satanás ali, proliferando no coração, proliferando no caráter. Que terrível tudo isso, né, que estava acontecendo. E aí em Gênesis 6 nós vemos assim, a corrupção do gênero humano. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito, espírito com E maiúsculo, não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E o nosso Deus é espírito. Os seus dias serão 120 anos, porque nós vemos aqui antes como os homens viviam tantos anos. Matusalém mesmo mais de 900 anos, né? Então aqui Deus já limitou o tantos de anos do ser humano, 120 anos. O meu espírito, Deus falou, não vai contender para sempre, porque o homem é carnal. No versículo 4 diz assim, ora, naquele tempo haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes varões de renome desde a antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Dentro daquela geração corrupta, daquela geração cheia de semente de pecado, que estava proliferando o mal, as sementes de Satanás, do pecado, da rebelião, Deus achou um que não estava contaminado na sua geração. Então, Deus olha para mim, Deus olha para você e Ele quer achar nessa geração esse homem e essa mulher que não está corrompido, porque nós estamos vivendo em dias difíceis também. Estamos vivendo dias maus. Geração que prolifera o pecado, que prolifera a maldade, que prolifera as sementes de Satanás. Mas Deus quer olhar para mim e para você, para cada um de nós, família Kevin, achar alguém que ache graça diante de Deus para mudar as realidades, para trazer a transformação, para trazer a mudança pela aliança. Está escrito aqui no versículo 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. E quem é Noé? Vamos ver aqui no versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Diga seu nome aí, que aí e profetize, né? Eliade é mulher justa e íntegra entre os seus contemporâneos. Fala seu nome, Maria, João, Felipe, Joana. Diga seu nome e fale assim, eu sou achada justa e íntegra entre os meus contemporâneos. Porque você vai fazer a diferença na sua geração. Eu vou fazer, né? Estou fazendo a diferença. Diga, eu estou fazendo a diferença na minha geração. Faça a diferença. Deus quer olhar para mim, para você. Ele quer contar conosco e sermos esse homem, essa mulher íntegra que ache graça diante de Deus para fazer a mudança em nossa contemporaneidade, em nossa geração, na estação que nós estamos, no tempo que nós estamos. Então, no 11 diz assim, a terra estava corrompida,
à vista de Deus e cheia de violência. É diferente da terra que nós estamos vivendo hoje, em 2022. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra, o livre-arbítrio. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipestre, nela farás compartimento e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, a altura de 30. E aí Deus explica como tem que ser a arca. No 15, 16, 17 e no 18 ele diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Então Deus, no versículo 18, do capítulo 6, versículo 18, quando a terra estava corrompida e estava cheirando mal as narinas de Deus, tudo que ele tinha feito, não foi isso que Deus sonhou. Não foi isso que Deus projetou para a humanidade. Então Deus achou um homem que ele podia contar, que não estava contaminado, que não estava corrompido. E nesse homem, Deus começou um novo tempo. Deus começou uma nova aliança. Deus está olhando para você aí na sua casa. Deus está olhando para você aí na sua família. E Deus pode achar em você esse único homem, essa única mulher, essa única criança, esse único idoso, esse único ancião, que vai em você fazer uma aliança que vai transformar toda a sua geração, que vai transformar todos os seus descendentes, vai mudar a história de morte, de dor, de ruína, para uma história de transformação, de salvação, de redenção pela aliança. Porque a aliança verdadeira, genuína, aliança de verdade, que é a aliança do nosso Deus, e a aliança que nós precisamos fazer genuinamente com Ele, não quebrar. Essa aliança, ela traz mudanças, transformações para toda a família, para toda a casa, para a sua vida. Então começa em você. Começou em Noé. Noé se aliançou, a família dele se aliançou e Deus recomeçou a terra. Deus recomeçou a humanidade em Noé. Deus recomeçou a humanidade. E nós vemos em Gênesis ainda, no versículo 9, do 8 em diante, diz assim, Gênesis 9, do versículo 8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos, aqueles já tinha passado o dilúvio, a água já estava repousando sobre a terra, e Noé já estava vendo a forma de já sair da arca, eles já estavam saindo, e aí Deus faz de novo a aliança, Deus fala de novo sobre a aliança. Em Gênesis 9, versículo 8, disse também Deus a Noé e a seus filhos. Eles já tinham saído da arca, né? E aí Deus falou, eis que estabeleço, 9:9, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco. Todos, tanto as aves, animais domésticos, animais selváticos que saíram da arca, com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não mais será destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Olhe, toda vez que chove ou toda vez que passa um tempo de chuva, aparece o arco-íris no céu. Deus dizendo aqui em Gênesis, há muito tempo, há milhares de anos atrás. E Deus está falando para Noé, olha, eu vou colocar no céu um arco.
E esse arco será por sinal de aliança entre mim, Deus falando, entre mim e a terra. Deus tem uma aliança com a terra. E a terra precisa ter uma aliança com Deus, porque Deus falou isso, né? Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O nosso Deus é um Deus de aliança e Ele colocou um sinal no céu. E todos nós, em nossa geração, milhares de anos depois, quando a gente olha para o céu e vemos o arco, a gente lembra da aliança. Lembra que o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele disse que não mais iria destruir o mundo com o dilúvio, com águas. Ele vela por suas palavras para cumprir. Em Jeremias 1, versículo 12, fala sobre isso. O nosso Deus honra a sua aliança, Ele cumpre o que diz. Ele vela por sua palavra para cumprir. Então, desde o Éden, Deus tinha um propósito de realiançar o ser humano com o Criador. Ao longo da história, nós vemos como Ele fez aliança. Ele fez aliança com Noé. Ele achou Noé, esse homem, que ele podia fazer uma aliança e iria interferir, influenciar nos seres humanos daquela geração. Depois nós vemos em Abraão e Isaac, em Jacó, com José. Nós vemos com Moisés, ele faz uma aliança, né? E estabelece os seus juramentos, estabelece o seu governo e assim vai. Ele vai achando pessoas que ele possa estabelecer aliança até chegar em Jesus, nascido em Maria por obra do Espírito Santo. E em Jesus é concretizada essa aliança para todos sempre. É uma aliança perpétua, uma aliança inquebrável, como a canção que eu cantei no começo do vídeo, lá no vídeo anterior, no primeiro, com a minha irmã, né? É uma aliança inquebrável. A aliança de Jesus é uma aliança inquebrável. Jesus não pecou. Jesus não deu ouvidos à proposta de Satanás, como Adão e Eva deram ouvido no Éden. Satanás tentou também trazer uma semente mentirosa que não tinha a ver com a palavra de Deus. E Deus, pela palavra, disse: não venha, Satanás, não venha, tá longe de mim, retira-te de mim. Porque eu sei quem é o meu Pai. Eu tenho uma aliança com meu Pai. Vai embora, sai daqui. Então vocês podem falar também. Quando ele vir com proposta para tentar fazer você quebrar aliança, quando ele vem para mim também, para tentar fazer você quebrar aliança, para fazer você se rebelar, desobedecer, desonrar a voz, desonrar a aliança, trair, ser infiel, né? Quebrar aliança naquilo que Deus tem falado para você, nos dízimos, primícias, ofertas, com seu marido, com a sua esposa, com a sua família, com seus irmãos, no seu trabalho, com seu patrão, com seu chefe. Vocês têm aliança. Nós temos aliança, né? E temos aliança primeiramente com Deus. Precisamos honrar essa aliança, sermos fiéis. Então, quando Satanás vir com as propostas, com as palavras mentirosas, para tentar quebrar a nossa aliança e nos separar de Deus, a gente não tem que deixar que isso aconteça. Então, o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele vela por suas palavras para cumprir. Em Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Satanás quer é que a gente viva nessa realidade. Mas nós não vamos dar ousadia ao inferno. Nós não vamos dar ousadia a Satanás, porque nós somos aliançados e não vamos deixar que ele prevaleça com as suas palavras, tentando fazer com que a gente quebre a nossa aliança. Então, com Jesus, com toda a coragem, com toda a ousadia da sua confissão, da sua aliança, ele disse: retira-te de mim, retira-te de perto de mim. Nós também vamos falar isso. Toda vez que Satanás vier nos tentar para quebrarmos a aliança, nós vamos com toda a força, na fúria e na ousadia da palavra, dizer: em nome de Jesus, retira-te, porque eu sei quem é o meu Deus, eu tenho aliança com Ele, aliança inquebrável.
Então, no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo, eu vou concluir falando esse princípio da aliança. Espero vocês lá.